No vídeo de hoje eu separei 5 dicas extremamente valiosas quando o assunto é fluência no inglês. Muita gente pensa que estudar inglês é suficiente para você falar super bem no seu intercâmbio e ser super bem entendido pelos nativos, mas não é bem assim. Então nesse vídeo eu trouxe essas 5 dicas e, na minha opinião, a última dica é a mais importante, foi a que mais me ajudou a atingir a fluência no idioma. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Natália Fernandes, eu sou consultora educacional aqui na Mais Pro Intercâmbio. Eu ajudo estudantes a virem para o Canadá, estudarem em ensino superior e conquistarem uma carreira profissional. Se você tem interesse em entender um pouquinho melhor sobre os programas de estudo que nós temos aqui no Canadá, as opções de pós-graduação e mestrado, agenda uma consulta comigo que vai ser um prazer analisar o seu currículo, o seu LinkedIn, sua trajetória profissional e te indicar os melhores cursos que nós temos aqui no Canadá. Mas o assunto do vídeo de hoje é inglês, então vamos às dicas. Muitos alunos pensam que estudar inglês é fazer decoreba de texto, aprender a traduzir tudo no pé da letra, mas a fluência ela não vem dessa forma. Então a primeira dica que eu quero deixar nesse vídeo é: a gente como brasileiro precisa entender que as sentenças no inglês elas são bem curtinhas, tanto que a gente chama de short sentences. Os falantes da língua inglesa amam uma short sentence. E nós que viemos lá do Brasil, com essas raízes latinas, o latim tem sentenças muito longas. Então a principal dificuldade de um aluno brasileiro ao chegar num país de língua nativa do inglês é entender essa questão das short sentences. A gente tem mania de querer falar frases extremamente longas, cheias de conexões, e para o nativo isso não funciona. Então a primeira regrinha é aprender a fazer frases curtas e objetivas. O inglês ele é uma língua extremamente objetiva, mas a nossa cabeça no português ainda funciona de uma forma muito mais complexa. Então quando a gente começa a entender essa questão, você começa a pensar em frases mais curtas, mais objetivas, que vão fazer o seu inglês voar numa conversação. O segundo erro muito comum que eu vejo brasileiros cometendo é querer fazer muitas conexões. Como eu falei aqui, as frases são curtas e objetivas, só que toda vez que nós queremos traduzir ao pé da letra as frases longas que nós usamos no diálogo em português, a gente tem que usar muita conexão, como so, que é o então, because, que é o porquê. Então começa a ficar uma comunicação muito truncada. E aí acabam que essas conexões viram um vício de linguagem. É muito comum em português a gente se incomodar um pouquinho quando as pessoas ficam falando muito né, e enrolam para juntar uma frase na outra. Esses sons e palavras emitidos no inglês para você simplesmente preencher um vazio ali enquanto o seu cérebro está pensando qual é a palavra que você tem que falar, isso torna o entendimento do idioma para quem está te ouvindo muito mais difícil. Então procurem evitar ao máximo qualquer palavra de conexão ou ficar fazendo esses sons no meio da frase, porque você acaba tirando a atenção da pessoa que está te ouvindo. Acostume-se com o silêncio. Até mesmo em português, quando você quer falar algo que você não lembra a palavra, você pode ficar em silêncio até que você lembre daquela palavra e aí você continua a tua frase. Mas não precisa ficar é que... e do mesmo jeito que no português é horrível esse tipo de vício, no inglês também é. Logo, preste atenção, fique em silêncio enquanto está pensando, ou aprenda palavras úteis. Just a second, I don't remember the word. E você fica ali pensando, aquela pausa, aquele silêncio que vai fazer o seu cérebro conseguir funcionar e concluir a ideia que você quer passar para a pessoa que está te ouvindo. Terceira dica, caprichar na hora de você pronunciar as palavras. Prestar muita atenção na finalização das palavras. É comum o estudante brasileiro usar muito som de i no final de palavras que terminam com a consoante. Por exemplo, walk, que é andar. Normalmente a gente fala walkie, talk, talkie. E a gente sempre usa esse izinho no final de tudo. E isso acaba virando um vício de linguagem dos alunos brasileiros. Então a gente precisa sempre se organizar para falar as palavras de uma forma bem pausada, disciplinada, para que a gente consiga lembrar que é walk, talk. E quando for falar, por exemplo, palavras que terminam com a vogal, buscar falar essa vogal da forma correta. No português a gente tem o A, E, I, O, U. No inglês é A, E, I, O, U. Totalmente diferente.
Então, às vezes escapa um A no lugar do E, um E no lugar do I e assim por diante. Mas ao longo da prática e prestando atenção na forma como você tá falando, formando as frases na sua cabeça antes de falar, esses errinhos vão sendo minimizados. Mas prestem atenção nesse izinho que todo brasileiro coloca no fim das palavras que não tem consoante. Se terminou com consoante, é um som seco, mudo. Não tem que pôr um izinho ali no final. O mesmo vale para palavras que terminam com M ou N. Aqui o M tem som de e o N tem som de N. Então vai falar, por exemplo, Tim, que é o nome de uma pessoa, não é Tim, é Tim. Tem que ter esse fechadinha de boca. Outras palavras que começam com P, normalmente eles enchem a boca de ar antes de falar. Paul, Paulo. Não fala Paul. A gente aprende a falar na aula de inglês ali, Paul. Mas se você prestar atenção no jeito que eles falam, é Paul. Então ter esse capricho na hora de pronunciar as vogais, falar a palavra de uma forma bonita, caprichada. Sempre que estiver vendo um nativo falar, presta atenção no formato da boca dele, como ele tá falando, aonde vai a língua dele. Tudo isso é um exercício que vai te ajudar a chegar exatamente no som daquela palavra. E essa é a minha quarta dica. Prestar muita atenção no formato da sua boca no momento de falar inglês e onde fica a sua língua na hora de falar. Porque a gente não adianta querer falar inglês com boca de português. Vai sair tudo errado e com sotaque muito carregado. É igual quando a gente aprende a falar francês. Você tem que aprender a fazer o biquinho. Mas por quê? Porque a musculatura da sua boca, a forma que você usa a sua boca para falar o outro idioma, é o que vai te ajudar a chegar o mais próximo possível da fluência. O que é a fluência? É a ausência de sotaque. A gente sempre vai ter sotaque por sermos de outra nacionalidade, mas quanto melhor for nossa pronúncia, quanto mais a gente for disciplinado para não cometer esses erros e aproximar o máximo que a gente puder, melhor. A gente estará consequentemente diminuindo esse sotaque e aumentando a nossa fluência. Quanto menor for o seu sotaque, melhor a sua fluência. Então, em resumo, ser fluente no inglês é ter o mínimo possível de sotaque e desses errinhos comuns ao falante de outro idioma. E por último, a dica que salvou a minha fluência no inglês, que é falar devagar. Inconscientemente, nós como brasileiros, no momento que nós temos que falar inglês, a gente fica querendo acabar logo com aquele desconforto de estar falando inglês. Às vezes é inconsciente mesmo, você nem tem noção de que você está fazendo isso, mas você quer acabar logo. E nessa de falar muito rápido, a gente engole palavras, a gente comete mais erros, a gente não se faz entender para o outro que está nos ouvindo. Quando você diminui essa velocidade em pelo menos 1 segundo, 2 segundos ali, você está dando tempo para o seu cérebro pensar e cometer menos erros. Falar pausadamente vai te ajudar a conseguir montar frases mais curtas, mais objetivas, diminuir esses erros na hora de pronunciar com capricho cada palavrinha, cada vogal, cada consoante no seu devido lugar, com o seu devido som e movimentação da tua boca, da tua língua, para que essa fluência seja natural, para que a pessoa consiga entender com clareza aquilo que você está querendo falar, aquilo que você está passando. Se você tiver a oportunidade, o privilégio de fazer um intercâmbio um dia, ande com pessoas que falem o idioma o tempo todo, mesmo que sejam de outras nacionalidades, mas se force a falar, se force a ter amizades com pessoas nativas, peça ajuda quando não souber falar uma palavra ou quando não estiver conseguindo falar determinado som, que com certeza ouvindo a pessoa falar, repetindo e vendo como que fica, né, o formato da boca dela no momento que ela tá falando aquela palavra, fica mais fácil de você conseguir falar. E se você quer aprender inglês de forma rápida, objetiva e eficaz, nós temos hoje o melhor curso de inglês, tanto online como presencial, que é o programa de inglês intensivo da ILAC, uma escola aqui do Canadá. Se você tem interesse em evoluir na sua trajetória profissional ou de repente entrar num college, numa universidade aqui no Canadá, ou mesmo em outro país, saiba que a gente tem como te ajudar. A gente tem uma prova gratuita que a gente aplica com os clientes para entender certinho onde está o inglês deles, onde eles querem chegar e baseado nesse resultado nós conseguimos passar um orçamento com o número de semanas exato que esse estudante vai precisar para chegar no avançado e conseguir essa fluência para alcançar seus objetivos, tanto profissionais como acadêmicos. Agenda um horário com a gente ou chama a gente no WhatsApp, vai ser um prazer te ajudar e conte conosco nessa jornada do inglês. Espero que as dicas desse vídeo tenham sido úteis para vocês. Se ficou qualquer dúvida ou se vocês lembraram de alguma dica que deveria estar nesse vídeo, mas eu não coloquei, deixe nos comentários que depois eu pessoalmente vou ler todos eles e responder. A gente se vê no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like. Até a próxima semana, pessoal. Tchau!